Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Que o Eterno abençoe você e toda a sua família. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22. Nós vamos ler até o verso 27. Mateus capítulo 14, verso 22 ao verso 27. Assim escrito está a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Eu queria que você gravasse esse verso 27 comigo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Louvado seja o santo nome do Senhor. O texto que está em voga é um texto conhecido por todos que está ao vivo conosco por esta live. Às vezes você já viu vários pregadores falar desse texto. Às vezes você já ouviu eu pregar desse texto. E às vezes até você mesmo já leu esse texto. Esse texto que está em voga, ele me chama a atenção porque é a forma que Cristo começa liberando uma palavra para os discípulos. O verso 22 que nós acabamos de ler mostra Jesus dando uma ordem para os discípulos. E além de dar uma ordem, o mesmo verso aqui, ele me mostra o próprio Jesus liberando uma palavra. Esta palavra liberada, ele está liberando para os discípulos. A primeira ordem é essa. E logo Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco. Então o texto nos mostra aqui que ele ordena os discípulos entrarem no barco. E depois que ele ordena, Jesus libera, dá uma direção e uma palavra para os discípulos, dizendo: e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. A direção dada por Jesus aos discípulos é essa: vocês vão adiante até chegar a outra banda do mar. Esse texto aqui me chamou a atenção porque ele está falando de uma tempestade. Mas algo me chamou a atenção no texto, primeiramente porque antes desta tempestade do Evangelho de Mateus, capítulo 14, os discípulos já tinham vivenciado outra tempestade. Essa outra tempestade está no Evangelho de Mateus, capítulo 8,
verso 23, que diz: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então nos mostra que antes de os discípulos vivenciar essa tempestade do capítulo 14 do Evangelho de Mateus, eles vivenciaram outra tempestade anterior, no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Algo me chamou a atenção, porque, pastor, que aqui no texto aqui do capítulo 14, verso 22, Jesus faz os discípulos entrar dentro do barco para poder passar para o outro lado, mas Jesus não avisa que ia ter uma tempestade. Aí outra coisa que me chamou a atenção, que Jesus, ele ordena os discípulos a entrar no meio do barco, no barco. E além de entrar no barco, Jesus também, ele dá uma direção para os discípulos. E essa direção, parece que Cristo está liberando uma palavra, que eles iam alcançar em chegar da outra banda, do outro lado do mar. E em Mateus capítulo 14, verso 22, começa dizendo: e logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante a outra banda, enquanto despedia a multidão. Então nos mostra que Jesus, além de ordenar, ele dá uma direção para os discípulos aonde eles iam chegar, mostrando então que além da ordem dada por Cristo, Jesus também estava mostrando que eles iam alcançar, que eles iam chegar do outro lado. Mas o texto não revela que Cristo, além de dar a ordem que no meio do mar os discípulos iam viver grande tempestade, porque se Jesus tivesse falado com os discípulos: entrem no barco, e dissesse para eles que no meio do mar eles iam enfrentar uma grande tempestade, algo me chamou a atenção, que os discípulos não iam sair daquele lugar. Então nos mostra que mesmo Cristo dando uma ordem, mesmo Cristo dando uma direção, Cristo não revela os obstáculos na nossa caminhada com Deus. Cristo não revela os problemas que nós vamos passar no meio da caminhada com Deus. Aí algo me chamou a atenção nesse texto aqui, porque Jesus, além de dar ordem, ele estava dizendo que eles iam alcançar a outra banda, que eles iam chegar do outro mar, do outro lado do mar. Outra coisa que o texto aqui me mostra, a forma que Cristo aqui, ele diz esta palavra, que toda promessa, Cristo me ensina que toda promessa para se cumprir na minha e na tua vida, a primeira coisa que eu tenho que entender, que eu tenho que aprender a ouvir a direção de Deus para a minha vida. Porque além de Cristo aqui ordenar, ele estava dizendo: ouça a minha direção que eu estou dando para você. Porque além dele dar ordem, a Bíblia nos mostra a direção também, aonde os discípulos iam chegar, era dada por Cristo. Jesus aqui, ele queria mostrar para os discípulos algo tremendo, que no meio da tempestade, a tempestade ia vir, mas a tempestade não ia parar eles. A luta ia vir,
mas a luta não ia para eles. As batalhas iriam ouvir, mas a batalha não conseguia aqui vencer os discípulos. Algo me chama a atenção nesse texto. Primeiro, porque os discípulos aqui, eles já tinham vivenciado tempestade nesse texto aqui. Eles eram especialistas no mar, porque no capítulo 8 nos mostra que eles viveram uma tempestade anterior, nos mostrando aqui que os discípulos já tinham vivido momentos de tempestade. Aí Cristo nos mostra se eles já tinham vivido tempestade aqui, porque eles tinham especialidade naquilo que eles estavam vivendo. Eles tinham especialidade em mar, porque os discípulos, o texto nos mostra que eles eram pescadores. E se eles eram pescador, a Bíblia nos mostra que os discípulos, eles conheciam aquele mar na palma das tuas mãos. Outra coisa que me chamou a atenção nesse texto aqui, que os discípulos, além de entrar no barco, Jesus não entrou com eles neste barco, porque a primeira tempestade, Jesus resolve entrar no barco para poder ir em destino com os discípulos. Mas na segunda tempestade não, Cristo só dá uma ordem, mas a ordem dada por Cristo aqui, Jesus continua dizendo: vão, porque eu preciso despedir da multidão. E o texto no verso 23 diz: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Além de Cristo aqui, ele despedir da multidão, a Bíblia relata e mostra que Jesus, ele resolve subir ao monte para orar à parte. O texto nos mostra que Jesus resolveu levantar um clamor sozinho. Isso aqui me chamou a atenção, porque além de Cristo aqui despedir da multidão, o texto também no verso 23, ele também fala do horário. Ele também coloca horas aqui que os discípulos começaram a viver essa tempestade na sua vida. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. O que me chama a atenção, porque o dia do judeu é totalmente diferente do nosso dia. O nosso dia, ele começa à meia-noite. Portanto, toda vez depois das meia-noite que nós passamos perto de alguém, nós sempre damos à pessoa um bom dia. O nosso dia começa à meia-noite, mas o nosso dia, ele termina ao meio-dia. Mas o dia de judeu, a hora é diferente. Ele começa às 6 horas da manhã e ele termina às 18 horas da tarde. Mostrando então aqui o que me chama a atenção, que é chegado à tarde. Quando o texto ele está dizendo isso aqui, ele está falando por volta das 6 horas da tarde no nosso dia. Quando é chegado à tarde, estava ali só. Então nos mostra que no final da tarde do nosso dia, Jesus resolve subir ao monte para orar, enquanto os discípulos, eles já estavam no meio do mar. Porque o texto ele relata desta forma no verso 24: e o barco já estava no meio do mar, mostrando então que no final da tarde os discípulos já estavam vivendo grande batalha, grande luta no meio daquele mar. A tempestade, as águas, diz o texto, pelas ondas, porque o vento era o contrário, mostrando que as águas já estavam entrando no barco. E os discípulos então, se eles estavam no meio do mar, a tempestade que eles estavam vivendo, Cristo estava no monte orando. Em outras palavras, os discípulos no meio daquele mar podiam estar pensando: esse barco não vai aguentar, esse barco ele vai quebrar, esse barco parece que ele vai virar conosco, esse barco ele vai afundar nessa tempestade. Algo me chama a atenção, porque esse texto aqui, ele nos relata, a ordem dada por Jesus é essa: vai para outra banda
vocês vão chegar lá. O que me chama a atenção nesse texto aqui, que olhando nos olhos humanos aqui, o barco parece que ia perecer. Nos olhos humanos, esse barco não aguentava essa tempestade. Mas quem mandou os discípulos ir para o meio do mar foi o próprio Cristo. Aí Mateus capítulo 14, verso 25, continua dizendo o texto: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. O que me chamou a atenção nesse texto aqui? Jesus ordena os discípulos a entrar no barco e ir para outra margem, e ir para outra banda. Mas chegado à tarde aqui, eles estavam no meio do mar, mostrando que além da ordem ser dada por Cristo, os discípulos estavam vivenciando no meio da tua caminhada grandes batalhas, grandes guerras. Aí quando diz Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 6, verso 48 diz: e vendo que se fatigaram a remar, porque o vento lhes era ao contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. O que me chama a atenção nesse texto, que Jesus, além dele estar no monte orando, Marcos relata que todo momento da tempestade, Jesus, mesmo ele não estando com o discípulo no barco, Jesus estava observando que eles estavam vivendo um momento de tempestade. Mesmo Jesus não estando com eles no barco, Jesus estava vendo o que eles estavam vivendo. Mesmo Jesus aqui não estando com eles no barco, Jesus estava vendo a tempestade que eles estavam passando. Todo o tempo que os discípulos eles entraram no mar, Jesus não tirou os olhos deles. Todo o tempo que os discípulos passavam luta no mar, o texto diz que Jesus, ele sempre observava a tempestade. Mesmo os discípulos passando luta, mesmo os discípulos passando tribulações, mesmo os discípulos tirando a água de dentro do barco, Jesus estava vendo. Olha o texto, para vocês entenderem. Mateus capítulo 14, verso 23 diz: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Então nos mostra aqui, preste atenção, que quando Jesus chega ali, já tinha horas que eles estavam vivendo batalha, porque o texto diz que na quarta vigília da noite, e na quarta vigília da noite, mas o texto anterior, ele está dizendo: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, mostrando que por volta de 6 horas da tarde, para você entender, no nosso horário, 6 horas da tarde, os discípulos já estavam vivenciando grande tempestade no meio do mar. Aí o que me chamou a atenção, verso 25, Jesus resolve aparecer na quarta vigília da noite. Então espera aí eu calculei as horas no relógio judaico. Quarta vigília da noite, no final da tarde eles já estavam no meio do mar, vivendo grande tempestade. A primeira vigília da noite é de 6 horas da tarde às 21 horas da noite. A segunda vigília da noite é de 9 horas à meia-noite. A terceira vigília da noite é de meia-noite às 3 horas da manhã. A quarta vigília da noite é entre 3 da manhã às 6. Colocando na quarta vigília, deu mais ou menos um prazo de 12 horas
Preste atenção no texto. Olhando então Jesus, ele observando os discípulos vivendo batalhas e guerras, ficou aproximadamente quase 12 horas observando como que os discípulos iam sair daquela tempestade, como que os discípulos iam se dar dentro dessa tempestade. E Jesus, a mesma forma de dizer, parece que Cristo não está conosco. Ele vendo a batalha, mas não ainda interferia nesta guerra. Ele vendo a tempestade aqui, e demorou 12 horas aqui. Imagino eu aqui, os discípulos lutando, para quê, pastor? Para manter aquele barco de pé, porque a única coisa que eles tinham para, se o barco quebrasse, eles diziam, nós estamos mortos. Se o barco furasse, eles diziam, nós estamos mortos. Então aqui os discípulos viveram uma batalha. Que batalha? Nós precisamos manter o barco de pé lá fora. Durante horas eles manteve desta forma, mostrando então aqui, só para você entender, que a força física desses discípulos aqui já tinham esgotado. Aqui algo me chama a atenção, porque se eles já tinham perdido a força física, por que será que Jesus permitiu aqui que os discípulos vivessem a segunda tempestade? Sabe por quê, pastor? Porque tem hora na nossa vida que nós ficamos cansados de lutar por uma tempestade. Tem hora na nossa vida que nós vamos cansar de lutar por uma guerra que nós já lutamos anteriormente. Os discípulos aqui, eles estavam lutando por uma tempestade, eles já tinham vivenciado outra, já tinham vivido um momento de tempestade. Então parece que quando uma luta vem, nós pegamos experiência nela para viver outra e sair da outra fácil. Aqui nessa segunda tempestade aqui, algo me chamou a atenção nos discípulos, que mesmo estando cansados, eles não pararam. Mesmo eles estando cansados, nos olhos humanos de tanto tirar água do barco, mostra a força física dos discípulos. Estou cansado, mas eu não posso me entregar ao problema, porque se eles se entregassem ali, a tempestade vencia os discípulos. Se eles se entregassem ali, a tempestade acabava com o barco. Então nos mostra, o discípulo aqui me ensina, eu posso estar cansado, mas eu não vou parar. Eu posso estar cansado, mas eu estou debaixo de uma direção de Deus, porque quem mandou entrar no barco foi o próprio Cristo. Cansado, mas com uma certeza, estou debaixo da palavra, estou debaixo de uma ordem, estou debaixo de uma direção de Deus. Então mesmo eles cansados, o discípulo aqui me ensinava uma coisa: o que? Estou cansado, mas eu não posso parar. Olá, Bassúria. Imagino eu, toda vez que nós estamos cansados em batalhas, cansados em guerras, sempre a gente vai ouvir uma palavra de alguém. Sempre. Às vezes podia estar Pedro tirando as águas, aí Mateus vira para Pedro e fala: Pedro, não para. É a mesma forma de olhar Mateus, Pedro dizer para Mateus: ô Mateus, você está vivendo a mesma luta que eu estou vivendo, a mesma guerra no meio do mar que eu estou vivendo, você está vivenciando a tempestade. Porque tem hora na nossa vida que nós pensamos em parar. Às vezes o mesmo Deus, Ele não olha a situação da pessoa que ela está vivenciando, mas Ele tenta trazer uma palavra: não pare,
aprenda a acreditar na palavra, porque a palavra aqui já tinha sido liberada. Em outras palavras, é alguém dizer: não permita que essa tempestade te vença, não permita, mesmo cansado, que esta luta venha te parar, não permita, mesmo cansado de lutar pela tua família, não pare. Esses discípulos aqui, eles me ensinaram algo muito grande dessa tempestade aqui. Algo me chama a atenção nesse texto aqui, porque Jesus demorou o intervalo de mais ou menos 12 horas para se manifestar no meio dos discípulos. Por que Jesus não apareceu no momento que os discípulos precisavam? Por que Jesus não entrou com uma intervenção divina no momento que os discípulos estavam precisando? Mas Jesus permitiu horas eles vivenciarem batalhas, vivenciarem guerra. Por que, pastor? Porque Jesus aqui, ele queria me mostrar uma coisa: que as tempestades na nossa caminhada cristã, ela não vem para nos matar, mas ela vem para nos ensinar algo. Jesus aqui, ele quer ensinar algo, que a minha tempestade da vida que eu vivencio, ela não veio para me matar. Essa tempestade que os discípulos aqui estavam vivendo, Jesus queria ensinar algo para eles. Cada tempestade, eles precisavam aprender algo da parte de Deus. Então aprenda uma coisa: o que, pastor? Vento ao contrário, tempestades que vêm, não é para te parar. Os ventos ao contrário da vida e as tempestades permitidas por Deus, elas vêm totalmente para nos mostrar algo. Esse texto aqui, ele me chamou a atenção. Por quê? Na tempestade da vida, Deus, ele quer construir algo para mim e para a tua vida, para minha e para a tua vida. Mas o que será que Deus queria ensinar? O que será que Deus aqui, Jesus, queria ensinar os discípulos aqui com essa tempestade? Vamos lá, continuar o texto. Mateus capítulo 8, verso 23. A primeira tempestade que eles passaram. Por que ele permitiu duas tempestades? Vamos lá. A primeira tempestade, Mateus 8, capítulo 8, verso 23 diz: e entrando ele no barco, e entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Então a primeira tempestade me ensina algo. O que, pastor? Que a presença de Jesus estava dentro do barco. A primeira tempestade me ensinou algo, que Jesus estava dentro do barco. E os discípulos, pastor, eles não souberam comportar. Presta atenção. Os discípulos, eles não souberam lidar com essa tempestade, que Jesus estava dentro do barco. Eles não souberam, os discípulos aqui, para você entender, comportar no meio da tempestade. Olha o texto, capítulo 8, verso 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. O texto aqui me mostra que Jesus estava no barco, e os discípulos lutando com as suas próprias forças. Preste atenção. É você ver Jesus no barco e os discípulos aqui lutando com a tua própria força. Jesus estava no barco e Jesus lutando com as tuas próprias mãos. Por que eles não acordaram Jesus sabendo que Jesus era a solução do problema? Se Jesus aqui estava no barco, Jesus queria mostrar para ele na primeira tempestade: se eu estou no barco, então não luta com a tua própria mão, não luta com teus braços. Tem hora na nossa vida
que Jesus está no nosso barco e nós queremos lutar com as nossas próprias mãos. A primeira tempestade, de vez eles acordar a solução do problema, eles resolvem lutar com as suas próprias mãos. De vez eles falam: pera aí, a solução do nosso problema está no barco. Mas eles tentaram resolver na tempestade da forma deles. Isso aqui me chamou a atenção. Por quê, pastor? Enquanto você estiver lutando na tempestade com as tuas próprias mãos, enquanto você estiver lutando nessa tempestade usando a sua própria força, você não vai conseguir chegar em lugar algum. Os discípulos aqui, nós observamos, eles começaram a lutar com a sua própria mão. Então para de lutar. Jesus aqui estava no barco. Outra coisa que me chamou a atenção no texto, capítulo 8, verso 27, só para você entender, olha o que diz o texto: e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse? Amém. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse? Olha para você ver, que até o vento e o mar lhe obedecem. Olha o que eles dizem: que homem é esse? Mesmo Jesus aqui, estando no barco, eles não reconheceram quem era ele. Mas pastor, não entendi. Eles andaram com Jesus, eles pregaram com Jesus, eles dormiram debaixo do mesmo teto com Jesus, eles comeram na mesma mesa com Jesus, e ainda não sabiam quem ele era. Olha, que homem é esse? Que homem é esse? É eu caminhar Jesus dentro do meu barco e eu não saber ainda quem ele é. Que homem é esse? Quem não reconheceu Jesus aqui não foi qualquer homem, foram os discípulos, aqueles que foram escolhidos por Cristo, aqueles que caminharam com Jesus, aqueles que viram milagre, Jesus manifestar milagre. Então eles não reconheceram que homem é esse. O que me chama a atenção no texto aqui, tem gente que está com Jesus, mas ainda não sabem quem ele é. Eu caminho para a igreja, pastor, eu caminho em todos os cultos, mas ainda não conheço o Deus que eles servem. Ceiam, são fiéis, são dizimistas, são ofertantes, mas ainda não conhecem o Deus que está no barco, ainda não conhecem. E aqui o texto nos mostra que homem é esse. Quem está dizendo aqui é os discípulos. Eles não reconheceram Jesus, andaram com Jesus e ainda não sabem quem ele é. Aí algo me chamou a atenção no texto aqui, que Jesus resolve assim: eu preciso ensinar aos discípulos aqui a importância de estar no barco. Jesus aqui resolve ensinar os discípulos. Jesus precisava ensinar os discípulos a importância que era a caminhada deles com Deus, a importância que é colocar Cristo para dentro do meu barco. Jesus queria mostrar, Jesus precisava trabalhar no discípulo, e a forma que Jesus resolveu trabalhar nesses discípulos foi essa: além deles não me reconhecerem dentro do barco, além deles não me conhecerem que eu sou capaz de fazer, além deles não me conhecerem quem sou eu que estou dentro do barco, Jesus resolve trabalhar com os discípulos
de uma forma extraordinária, para mim trabalhar com eles, para mim ensinar eles, para eles poderem aprender algo. Eu preciso levar eles dentro de outra tempestade. É por isso que no capítulo 14, quem dá ordem é o próprio Cristo, que eles precisavam vivenciar outra tempestade, que eles precisavam aprender algo dentro da tempestade. Esse texto aqui, ele mexeu comigo aqui, porque que eles precisavam ser treinados ao entrar no barco, eles precisavam ser treinados ao sair do barco. Então Jesus precisava ensinar os discípulos: eu vou fazer eles vivenciar outra tempestade. Jesus queria mostrar para os discípulos que ele ia ensinar para eles quem estava com eles dentro do barco. Se eu estava com vocês no barco e vocês não conseguiram me reconhecer quem sou eu vou colocar vocês de novo dentro de outra tempestade. Mas dessa segunda tempestade eu vou ensinar vocês quem sou eu. Na primeira tempestade, Jesus estava no barco fisicamente. Na segunda tempestade, Jesus decide: nesta segunda tempestade eu não vou com vocês, mas a presença dele estava lá. Na primeira tempestade, a presença de Cristo estava fisicamente, mas na segunda tempestade, a presença de Cristo fisicamente não estava. Aqui eu aprendi uma coisa, que Jesus queria ensinar como devo me comportar no meio das minhas tempestades. Porque, pastor, é perceber a importância de quando Cristo está e de quando Cristo está ausente. Ele pode estar ausente fisicamente, mas a presença dele vai estar comigo. Pastor, mas por que você está dizendo? Eu aprendi nesse texto aqui: Jesus estava dentro do barco, mas na primeira tempestade ele estava dentro do barco. Na segunda tempestade ele não estava dentro do barco. E Jesus queria mostrar para os discípulos aqui algo que me chamou a atenção, que mesmo ele não estando dentro do barco, ele estava mostrando para os discípulos que mesmo assim, eles vivenciando tempestade, Jesus não perdeu o barco deles de vista no meio do mar. Jesus não deixou de observar o que eles estavam vivenciando. É por isso que Marcos capítulo 6 verso 48 diz: e vendo que se fadigaram a remar, por vento lhes era ao contrário. Marcos estava dizendo que todo momento que os discípulos estavam no mar, Jesus estava vendo. Então essa tempestade é para ensinar para os discípulos: mesmo Jesus não estando fisicamente, ele não tirou os olhos deles. Passando luta, Jesus estava vendo. Passando provação, Jesus estava vendo. Passando a tempestade, Jesus estava vendo. Eles estavam fatigados, Jesus estava vendo. Passou horas de luta, mas Jesus estava vendo, mostrando que mesmo ele não estando no barco, ele estava vendo o que eles estavam passando. Outra coisa, mostra que ele não perdeu o barco de vista. Estava longe, mas Jesus estava dizendo: mas não perdi teu barco de vista. Eu perto vi e de longe eu vou para o monte e vou ver. Mesmo distante, Jesus não tirou os olhos daquele barco. Mesmo distante, Jesus não tirou os olhos da tempestade que os discípulos estavam vivenciando. Isso aqui foram 12 horas de luta, 12 horas de tempestade. E o texto continua dizendo que Jesus resolve aparecer. E quando ele aparece,
olha a forma que os discípulos agiram na tempestade. Presta atenção. Jesus apareceu. Quando Jesus aparece, olha a forma que eles se comportaram na tempestade. Mateus capítulo 14, verso 26. E diz o texto: e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Presta atenção, o texto nos mostra que quem chamou Jesus de fantasma era quem andava com ele, não era pessoa estranha. A segunda tempestade, Jesus caminha sobre as águas, e os discípulos que vivenciaram a primeira, eles ainda ficam dizendo: ei, é um fantasma. Quem chamou Jesus de fantasma aqui é quem anda com ele. Quem chamou Jesus de fantasma é quem dormiu debaixo do mesmo teto com ele. Quem chamou Jesus de fantasma é quem pregou no mesmo culto com ele. Quem chamou Jesus de fantasma aqui foram os discípulos. Na segunda tempestade, eles chamam Jesus de fantasma porque eles não reconheceram que era Jesus. Oh, labassúria, alabandacandarábia. Mas por que, pastor, que eles não reconheceram que era Jesus? Sabe por quê? Porque a tempestade, ela nos faz perder a sensibilidade de reconhecer quem está mais próximo da gente no tempo de luta. Vocês já repararam que tem pessoas que vivem guerras, tempestades, e ela decepciona com quem está próximo? Nunca imaginei que fulano me abandonaria agora. Por quê, pastor? Porque a tempestade aqui, ela faz a gente perder a sensibilidade de reconhecer Jesus no meio do vento de uma tempestade. A tempestade foi tão grande que eles perderam a sensibilidade, mostra o texto. Eles não reconheceram Jesus no meio do vento da tempestade. Eles não reconheceram Cristo aqui. Outra coisa que me chamou a atenção no texto aqui, que tem hora que a tempestade, ela nos afeta tanto do lado de fora e do lado de dentro. As lutas que nós vivenciamos, ela passa a nos prejudicar do lado de dentro e do lado de fora. Olha o texto, Mateus 14, 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Primeiro, se eles viram Jesus caminhando e confundiram Jesus, que é como um fantasma, mostra um trauma que eles vivenciaram do lado de fora. Eles viram Jesus do lado de fora, com os olhos humanos. Então eles viveram um trauma do lado de fora. E a Bíblia continua dizendo que eles tiveram medo. Mostra que o trauma de fora entrou para eles viver do lado de dentro. Porque o medo, pastor, porque o medo é algo que nós temos do lado de dentro, e colocamos medo em algumas situações da nossa vida. Esse texto aqui, olha o que faz no verso 27. Olha o que Jesus falou com eles. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus aqui, ele liberou 3 palavras. A primeira palavra, Jesus disse: tende bom ânimo. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? O quê? Que eles estavam desanimados. A segunda palavra que Jesus liberou: sou eu. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Eu estou me apresentando para vocês de novo. Então mostra que eles não estavam reconhecendo
Quando a gente apresenta, chama alguém que você conhece, você diz: sou eu, mas eu quem? Porque então mostra que eles perderam a identidade, eles perderam aqui a intimidade de reconhecer que era Jesus. Se Jesus sou eu, ele estava apresentando para eles de novo. A terceira palavra que Jesus diz: não temais. Jesus está dizendo: não temais, porque eles estavam com medo da tempestade. 3 palavras. Mas espera aí, pastor. 3 palavras. 3 palavras que mostram que eles estavam vivendo uma luta, do lado de fora e do lado de dentro. Luta que eles vivenciaram do lado de fora e também do lado de dentro. Existe tempestade na minha e na tua vida que ela nos prejudica do lado de fora, mas ela também nos prejudica do lado de dentro. Algo me chamou a atenção aqui. Eu aprendi uma coisa quando nós não reconhecemos Jesus no meio da tempestade. Pastor, como eu não reconheço Jesus no meio da tempestade? Quando eu não reconheço Jesus dentro da tempestade, Jesus diz: tende bom ânimo. A primeira coisa, quando nós não reconhecemos Jesus, que diz o texto, quando ele diz sou eu, ele está dizendo: não me reconhece mais, perdeu a intimidade com ele. Então mostra que a tempestade também, ela faz a gente perder intimidade com Deus. E quando ela nos faz perder intimidade, Jesus aqui está dizendo: tende bom ânimo. Se ele está dizendo tende bom ânimo, ele está dizendo: a tempestade te fez desanimar. E se ela te fez desanimar, a tempestade, ela faz você parar de jejuar, ela faz você parar de cultuar a Deus e nos cultos, ela faz você parar de orar, buscar no monte, ela faz você parar de ler a Bíblia, ela faz você parar de ir na igreja, mostrando que o desânimo, quando nós perdemos a intimidade com Deus, nos traz vários problemas. Aí algo me chama a atenção. Eu aprendi aqui outra coisa. Quando o desânimo entra, ele é ocasionado pelo medo. O desânimo vem porque desanimou, porque você tem medo de algo. Pastor, eu estou desanimado, por quê? Porque eu tenho medo de perder meu casamento. Pastor, desanimei, por quê? Fiquei com medo de perder minha empresa. Pastor, eu desanimei, por quê? Fiquei com medo. Desânimo traz medo, preste atenção. Aí algo me chamou a atenção aqui. Presta atenção. Tem pessoas que estão me assistindo aqui agora, que tem medo quando a porta está fechada. Ela tem medo quando a enfermidade bate na porta. Quantas pessoas agora estão com medo no tempo de pandemia? Estão com medo de perder empresa, estão com medo de fechar a porta de igreja, estão com medo de perder ministério, estão com medo de perder filho, estão com medo de perder alguém da família. Aí algo me chamou a atenção nesse texto aqui, porque que ele me mostra que o medo nos faz perder a intimidade com Deus, e a perda da intimidade, ela passa a gerar desânimo. Olha aqui o que Jesus diz no verso 27, vamos lá. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Então nos mostra, aprendi o texto aqui, que a primeira coisa que o ser humano fala na tua oração, quando ele tem medo, sabe o que é esse? Senhor, me tira o medo de morrer sozinho. Senhor, me tira o medo de perder meu ministério. Senhor, me tira o medo de perder meu filho. Mas aqui o texto aqui me mostra que Jesus não trabalha conforme o homem trabalha. A primeira coisa que Jesus me mostra, antes de tirar o medo da vida de um homem, ele tira primeiro o desânimo.
Vocês entenderam? O homem quer que Jesus tire o medo. E Jesus fala: eu não trabalho conforme o homem. Antes de tirar o medo, ele tem que tirar o desânimo. Porque ele fala: eles não estavam com medo? Medo, não tem mais, não tenha medo. Mas antes de tirar o medo, ele diz: primeiro, tem de bom ânimo. Ele fala: ei, não fique desanimado, anima de novo. Antes dele trabalhar no medo aqui, ele primeiro começa a trabalhar no desânimo. Tem hora na nossa vida que nós queremos que Cristo, que Deus, Ele trabalha primeiro no nosso medo. E Ele está dizendo para alguém essa noite: primeiro eu vou trabalhar no desânimo. Meu Deus do céu. Mas pastor, por que Jesus aqui vai começar a trabalhar no desânimo? Porque Jesus, ele começa a trabalhar do lado de dentro para fora, não do lado de fora para dentro. Primeiro ele começa a trabalhar do lado de dentro para fora. Olha o que o texto diz. Jesus começa dizendo: tem de bom ânimo. Mas como vou ter bom ânimo se a tempestade está ao redor? Toda vez que Jesus fala assim: ei, tem de bom ânimo, sabe por quê? Porque quando ele disse para os discípulos: tem de bom ânimo, a solução do problema deles ainda não estava resolvida. Você já reparou, toda vez que Deus manda você ter ânimo, ainda você está vivendo a mesma guerra, mas o problema ainda não está resolvido? Anima! Anima, tem de bom ânimo. Mas ela ainda não tinha resolvido o vento ao contrário, a tempestade que os discípulos estavam vivendo. Ele ainda não tinha vivido. Imagino eu aqui, os discípulos olhando e dizendo: Jesus, tem de bom ânimo? O Senhor está falando para mim ter ânimo, mas a tempestade quem está vivenciando sou eu. O Senhor está dizendo para mim ter ânimo, mas o meu marido está indo embora de casa. O Senhor está dizendo tem de bom ânimo, mas eu saí para vir na igreja e o meu filho está lá na boca de fumo. Por quê? Ele está mandando: anima, mas ainda não resolveu o problema. Sabe por quê? Se Jesus aqui, ele tivesse primeiro curado o medo dos discípulos. Imagina que Jesus resolve primeiro curar o medo antes do desânimo. Você sabe o que Jesus ia ter? Sabe o que? Um corajoso desanimado. Se ele tivesse curado o medo antes do desânimo, ele ia falar: eu tenho na igreja um corajoso desanimado. Então Jesus não trabalha da forma que nós queremos. Jesus precisa ter dentro da igreja um homem animado, forte, corajoso, que não deixa a sua fé romper. Isso aqui é forte. Não adianta ele curar o medo. Ele não quer ter um homem corajoso aqui, não, presta atenção, e desanimado. Ele quer ter um homem com ânimo, mesmo com medo, dizendo: eu não vou parar de lutar, eu não vou desistir de lutar, eu não vou deixar minha família se perder. Eu estou com medo, mas eu tenho ânimo, mostrando que o ânimo é capaz de superar e vencer o trauma do medo. Ninguém consegue caminhar com coragem desanimado. Eu tenho coragem, pastor, de lutar, mas eu estou desanimado para esta luta. Outra coisa também que o texto aqui me mostra: Jesus, quando ele apresenta na tempestade, quando ele diz: sou eu. Quando Jesus está dizendo sou eu, ele queria mostrar para os discípulos: ei, vocês estão na tempestade, mas não estão sozinhos. Ele resolve se apresentar no meio da tempestade para querer mostrar para os discípulos: você não está vivenciando esta guerra sozinho.
Eu sou Deus na tua casa. Eu sou Deus no teu trabalho. Eu sou Deus na tua família. Vocês não estão na guerra sozinhos. Pastor, mas estou com medo. Mas não está sozinho. Pastor, mas eu tenho medo. Mas Jesus está dizendo: mas você não está sozinho. Pode estar com medo, mas Jesus está com você. Aprenda, estou com medo, mas Ele está contigo. Outra coisa que me chamou a atenção no texto aqui, na primeira tempestade, Jesus, Ele repreende a tempestade. Mateus capítulo 8, verso 26, vamos lá. E Ele disse-lhes: por que temas, homens de pequena fé? Então, levantando, repreendeu os ventos e o mar. Ele repreende. Ele disse: e por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando, repreendeu. Presta atenção. Ninguém repreende ninguém à toa. Você só repreende alguém quando ele fala algo que você não gosta. Quando alguém libera uma palavra, você fala: está repreendido. Então, se Jesus aqui, Ele está repreendendo aqui os discípulos aqui, é quando você fala, repreende alguém em ouvir algo que você não gosta. Você só repreende alguém que tem uma atitude que você não gosta. Se Jesus aqui, Ele repreendeu os discípulos, tinha alguma coisa na tempestade que Ele não concordou. Olha, vamos lá. A primeira tempestade, presta atenção, eles viveram duas tempestades. Jesus repreendeu porque eles não souberam se comportar na tempestade. Por isso o motivo da segunda tempestade. A primeira tempestade, Jesus repreendeu. Está lá. A primeira tempestade, Jesus repreendeu. E na segunda tempestade, Jesus não repreende. Vocês vão entender. A primeira tempestade, Jesus repreendeu. Na segunda tempestade, Jesus deu ordem: entra, vão para outra banda. E nela Jesus não repreende. Por que, pastor, que Jesus não repreendeu a segunda tempestade? Porque Jesus queria mostrar: eu que coloquei vocês nela. E se fui eu que coloquei, aprenda, eu estou no controle dessa tempestade. Essa tempestade você não está vivenciando sozinho. Nessa tempestade que levantou na tua casa, Jesus está aí. Nessa tempestade que se levantou no teu casamento, Jesus está nela. Nessa tempestade que levantou contra o teu casamento, Jesus está nela. Aí algo me chamou a atenção aqui. Por quê, pastor? Segunda tempestade, Jesus não fala nada. Mas aqui me chamou a atenção. Por quê, pastor? Aqui ele repreende a tempestade e a tempestade acaba. E na segunda, ele não repreendeu a tempestade. Ele não falou nada, vento para. Ele não falou nada, tempestade para. Sabe por quê? Olha a lição que Jesus mostrou para os discípulos. Na primeira tempestade eles vivenciaram batalhas. Jesus estava dormindo no barco. E na segunda tempestade, pastor, na primeira Jesus repreende, olha aqui o texto. E na segunda, pastor, Jesus não repreendeu. Jesus estava mostrando uma lição para os discípulos, sabe qual era? Que a minha presença, ela tem poder de acabar com a tempestade. Só de Jesus aparecer na segunda tempestade, ela não prevaleceu. Jesus aqui, ele estava ensinando os discípulos que mesmo sem eles conhecerem o Cristo que eles andavam com ele, eles tinham que aprender. Só a presença dele tem poder de quebrar, de vencer tempestade.
O problema dos discípulos aqui era a onda, era a água. Quando Jesus foi caminhando sobre as águas, em outras palavras, Jesus queria dizer: ei, qual é o seu problema que vocês estão vivenciando durante 12 horas? Qual a luta que vocês vivenciaram durante 12 horas? Eu não estava dentro deste barco, mas o primeiro que eu estava, vocês tentaram ir com as suas próprias mãos. Por isso eu permiti a segunda tempestade, para mim não entrar dentro desse barco e ensinar para vocês que aonde eu estiver, nenhuma tempestade vai te vencer. Enquanto eu estiver na tua casa, tempestade não vai vencer na tua família. Enquanto eu estiver no teu casamento, não vai haver divórcio. Enquanto eu estiver na tua família, Satanás não vai aprisionar o teu filho. Enquanto eu estiver na tua empresa, ela não vai à falência. Enquanto eu estiver no teu ministério, ele vai continuar prosseguindo. Eu vim aqui esta noite dizer para alguém: aprenda a trazer a presença de Deus para dentro da tua tempestade. Enquanto você coloca Deus dentro da tua tempestade, pode ter certeza que ela não vai prevalecer contra a tua vida. Jesus queria ensinar para os discípulos: enquanto eu estiver com vocês na tempestade, nenhuma tempestade vai vencer vocês, porque Jesus já tinha liberado a palavra: vocês vão chegar na outra banda. Havia uma palavra profética sobre a vida dos discípulos, e eu vim aqui esta noite dizer para alguém: tem uma palavra profética ao teu favor na tua vida. A Bíblia diz: aquele que crê, tu e tua casa será salvo. Então está falando o que, pastor? Pronome pessoal. Ele está dizendo: se você crê, eu salvo a vida do teu filho. Se você crê, eu salvo o teu marido. Se você crê, eu salvo o teu pai. Se você crê, eu salvo a tua mãe. Eu vim aqui com uma palavra profética. Enquanto você levar Deus para o meio da tua tempestade, pode ter certeza, pode levantar a tempestade que for, mas ela nunca vai prevalecer contra a tua vida. Por que, pastor? Porque Jesus estava dizendo: eu estou no controle dessa tempestade. Eu estou no controle desta tempestade. Encerro aqui. Agora eu queria que você pegasse a sua ceia. Vamos lá. Agora é o momento. Mesmo você distante, a palavra ela tem poder de alcançar. Te alcançar em vários lugares. Olha o que diz o texto: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Você que está na tua casa, eu queria que você fizesse um ato profético. Não ficasse sentado, mas ficasse de pé. Porque você está na tua casa, não só com um pedaço de pão, você está nas tuas mãos com o corpo.
Mas não é qualquer corpo, é o corpo que foi ferido na cruz do Calvário. A Bíblia diz: como ovelha muda, ele ficou calado pela minha e pela tua vida. Falar de ovelhas, por quê, pastor? Que o único ato que a ovelha, quando ela vai para o matadouro, a única coisa que a ovelha faz é chorar. 3 vezes Jesus derramou lágrimas na sua caminhada. A única coisa que a ovelha faz é ficar muda, mesmo sabendo que ela vai para o matadouro. Ficar em silêncio, sabendo que ela vai morrer. Jesus estava entregando a tua vida pela minha vida, para mim ter acesso à vida eterna, para você ter acesso à vida eterna. Eu queria que você pegasse o teu pão, levantasse para o alto. Nos olhos humanos é simplesmente um pão feito pelas mãos dos homens, mas no mundo espiritual você está com um corpo que foi dilacerado na cruz do Calvário. Pai, eu apresento este pão. Nos olhos humanos é simplesmente um pão feito pelas mãos do homem, mas no mundo espiritual representa o teu corpo. Então nós lhe pedimos ao Senhor Deus, nos dai força neste novo tempo, nessa nova história, em nome de Jesus Cristo, amém. Como o teu pão. Pega o teu cálice. Esse cálice, ele simboliza o sangue do Novo Testamento e uma nova aliança. Uma aliança que foi feita na cruz do Calvário. Nos olhos humanos nós olhamos simplesmente um suco de uva, mas no mundo espiritual, aqui está a confirmação de uma nova aliança que foi feita na cruz do Calvário. Pai, eu apresento esse suco de uva, que nos olhos humanos é simplesmente um suco de uva, mas no mundo espiritual representa o teu sangue, uma nova aliança. Pai, nós como igreja, Senhor, nós confirmamos a nossa aliança, esperando, Senhor meu Deus, o dia do matrimônio, esperando, meu Deus amado, a tua volta. Nós estamos aqui como noiva, como igreja, esperando o Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, no dia, meu Pai amado, da tua volta, em receber em braços abertos, meu Deus amado, tudo para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Toma o teu cálice. Mesmo você distante, mostra que a aliança foi confirmada. Mesmo você distante, se humilha. Se você quiser chorar, chora. De amor, um jovem dia, uma fúria. Bendito é o Rei que vem, e vem em nome do Senhor.
às 19h30 na nossa live. Às 19h30 nós estaremos ao vivo. Quarta-feira, às 19h30. Amém? Você que está ao vivo conosco, pastor, preciso de uma visita. Me manda pelo WhatsApp. Você deve ter meu telefone, WhatsApp, pela rede social. Amém? Pai, graças te damos ao Senhor esta noite por este culto. Mesmo pela live, Senhor, a presença do Senhor está neste lugar. Mesmo pela live, Senhor, eu creio que o Senhor visitou famílias, que o Senhor visitou casas, que o Senhor visitou os lares. Meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus, guarda este lar, esta casa e esta família, meu Pai, esses que estão ao vivo conosco pela live. No amor de Deus Pai, no amor de Deus Filho e na doce consolação do Espírito Santo de Deus, fique em paz, que o Senhor te abençoe e te guarda. Te aguardo amanhã às 19h30. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glorioso Salvador.